a gente vai fazer esse nosso exemplo do aluno com 3 notas utilizando listas. O que vai ser muito interessante, tá? A utilização de listas para a resolução disso aí. Por quê? Porque nós vamos quebrar camadas. Quebrar nosso software em camadas. Nosso software vai ter 3 grandes camadas. As camadas vão estar fortemente acopladas porque o foco aqui não seria em vocês entenderem um conceito de baixo acoplamento de software. E sim que todo software que vocês constroem tem que ser dividido, né? A lógica dele tem que ser espalhada em vários locais diferentes para que cada coisa tenha sua responsabilidade. Por isso, orientação a objetos, certo? Por isso o termo orientação a objetos. Não é à toa que chama-se programação orientada a objetos. Nós temos que fazer com que nossos objetos resolvam os problemas e não nós façamos como uma linguagem estruturada em que tudo são funções e procedures, né? Dentro de um código único. Nós temos importando bibliotecas, nós temos que usar nossos objetos para solucionar os problemas. Então vamos começar a quebrar nosso código a partir de agora, já que nós vimos orientação ao objeto e vimos as partes de herança e polimorfismo e todas as estruturas básicas até o momento, e a gente vai começar a inserir listas. A partir do momento que nós inserimos listas, nós podemos quebrar nosso software. Vamos ao código. Vamos implementar o clássico do aluno das 3 notas e verificação se ele foi aprovado ou reprovado, dividindo isso em camadas e, o mais importante, que nós utilizaremos listas em Java. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a quebra em alguns pacotes, tá? A main aqui está na raiz, porque é aqui que a gente vai executar nosso código principal. Então vamos quebrar os pacotes aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre os pacotes, né? Existe uma convenção, certo? Você não cria pacotes aleatoriamente. É a primeira vez que eu estou falando dessa convenção, tá? Existem várias convenções no Java, né? Nome de classe, nome de método, nome de atributo, etc. Nome de atributo, métodos getSet, por exemplo, métodos de acesso aos objetos. Eles são convenções. GetSet não é, se você não escrever gets e sets, o seu código vai funcionar da mesma maneira como se não existisse. É uma convenção. Do mesmo jeito que existe convenção para tudo isso, existe convenção para a criação de pacotes. Eles geralmente começam do país que você está, né? Ou, se você está fazendo software internacionalizado, começa com o tipo de software que é. Se ele é comercial, começa com com. Se ele é governamental, gov. Se é educacional, edu. E assim vai, certo? E aí você bota, porque é a especialização do seu software. Então, como eu estou escrevendo um software no Brasil, eu vou dizer que é BR. Como é educacional, eu vou colocar como edu. Vou dizer, depois disso, eu digo qual é o software que será implementado, né? Que é a raiz de tudo. Eu poderia usar o mesmo nome, geralmente, né? Utiliza-se a convenção de ser o mesmo nome, que é o nome do projeto, certo? Então, essa aqui eu chamei de listas Java. Eu poderia colocar listas Java, mas como não faz sentido, né? Foi coisa que eu criei agora, não coloquei. Eu vou colocar aqui, ó, cadastro aluno. E essa vai ser a raiz do meu... Melhor ainda, deixa eu renomear. Não vou botar cadastro não, vou botar alunos. Ou controle de aluno. Controle.aluno. E dentro desta raiz é que eu vou criar os meus subpacotes, certo? Então, a pasta raiz é o Java e o meu pacote raiz é aluno. Eu vou arrastar esse main aqui para dentro. E agora, o meu main está na raiz do meu projeto, que seria BR Edu Controle Aluno, certo?
e eu vou criar os pacotes para eu segregar as minhas camadas. Oxe, Luiz, não, para quê? Não precisa. Precisa. Software organizado é um software que tem pacotes bem definidos. Os pacotes importam para a programação. Você tem que olhar para o pacote e saber o que é que vai encontrar dentro dele. Por exemplo, se você tem um pacote de control ou de controle, você quer encontrar classes lá dentro que controlam alguma coisa, certo? Se você tem um pacote de entidades, quando você abrir lá o pacote, é um pacote que só tem definição de entidades, né? Tem o aluno, tem o professor, tem o, sei lá, a nota e etc e etc. Certo? Se eu tiver um pacote de entidades, só vai ter entidades lá dentro. Se eu tiver um pacote de repositório, o que é que eu quero encontrar? Repositórios. Entendeu como é importante essa nomeação de pacotes? Então vamos lá. Eu vou criar as entidades. Sempre no plural o nome dos pacotes, tá? E vou criar um pacote de repositórios. Por que um pacote de entidades e um pacote de repositórios? Porque as entidades vão estar dentro do pacote de entidades. Então, quando eu procurar uma entidade, ela vai estar lá. E os repositórios, que vão ser os lugares onde eu vou armazenar minhas entidades, vai estar no pacote de repositório. Então, facilmente eu me localizo dentro, olhando para esse código. Lembre-se, vocês têm que organizar o código de uma forma que você bata o olho e saiba onde está. Certo? Quando o projeto começa a crescer, é muito difícil acontecer isso, tá? Ou se o pacote tiver... Ou se o pacote não, se o projeto tiver muitos pacotes, também é difícil de você visualizar olhando só para essa parte esquerda aqui, tá? Então você tem que deixar os seus pacotes o mais organizados possíveis. Se eles se agrupam, se, por exemplo, tem vários pacotes referentes a repositórios, você agrupa num pacote mais abstrato e a partir daquele pacote mais abstrato você desce os novos pacotes. Por exemplo, se hoje eu disser que as entidades fazem parte dos repositórios, né? Ou seja, os repositórios têm que tomar conta das entidades. Eu poderia mover esse pacote de entidades para dentro de repositório. Então, o repositório tem tudo, engloba tudo, certo?